Será que eu ainda sei fazer isso, gente? Oi, 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 meus amores! Tudo bem com vocês? Eu sou a Ana e tá começando mais um vídeo no canal depois de 1000 anos. Olha quem resolveu aparecer totalmente de cara nova, cabelinho mais curto. Pra quem me segue lá nas redes sociais, não é novidade. Tô sumidinha daqui do YouTube porque eu tô trabalhando muito, graças a Deus, e conquistando muitas coisas. E falando em conquista, esse vídeo de hoje é sobre uma. E eu vou me casar, vocês já sabem que eu estou noivinha desde 2022. E neste ano resolvemos começar a mexer os pauzinhos para o nosso casamento acontecer e junto disso compramos uma casa, ou melhor, compramos um terreno para construir uma casa. A minha intenção era fazer um diário de obra passo a passo aqui pro YouTube, mas infelizmente eu não tô conseguindo, mas lá no TikTok e no Instagram tá rolando. Tem semanas que sai 3 diários de obra, que a nossa casa tá evoluindo muito rápido. Mas, para movimentar essa rede social aqui também e deixar vocês atualizados do que tá acontecendo na minha vida, hoje eu trouxe o Tour pela Obra. Mas antes, eu queria tirar algumas dúvidas frequentes que temos lá no Instagram, que eu sempre respondo nas caixinhas de pergunta, que possivelmente pode ser que tenha essas mesmas dúvidas aqui. Nós financiamos o terreno e a construção tudo junto pela Caixa. Não optamos por fazer a construção particular, né, por nossa conta, nós irmos lá e contratar o pedreiro e ficar responsáveis por comprar o material e orçar e tudo mais. Nós entramos em contato direto com o construtor para poder facilitar. E, gente, foi a melhor escolha da nossa vida, juro para vocês. Imagina só, você ter que orçar os materiais em vários lugares diferentes, correr o risco de não ser um material bom, correr o risco do pedreiro não ir no dia certo, não fazer a coisa certa. Enfim, gente, eu acho que é muita dor de cabeça. A obra em si, ela já tem dor de cabeça, você ter que escolher os acabamentos e tudo mais. Então, a melhor opção é, sem dúvidas, fazer com o construtor, e por isso eu vou deixar aqui a indicação do nosso construtor, o Alisson Roncholeta. Segue ele lá no Instagram, entre em contato, faça uma simulação e conquiste também o seu sonho da casa própria. Lá no meu Instagram tem um destaque bem detalhado com várias perguntas e algumas coisas que eu sempre vou compartilhando, tanto quanto gastos, preços de coisas à parte, quanto que ficou o nosso financiamento, o que estava incluso, tudo eu tô postando lá no Instagram muito em tempo real e deixando nos destaques. Por enquanto, ficou só no nome do Matheus, porque se juntasse as nossas duas rendas, futuramente a parcela fixa ia ficar muito alta para a gente conciliar com o restante das contas do mês. E no meu nome liberou só 141 mil e no nome do Matheus liberou 161 mil. Então, nós optamos por fazer só no nome dele e depois que a gente casar, faz a papelada e passa para o nome para ficar dos dois. O valor total da nossa casa, ela é 170 mil, o que a gente escolheu lá da planta, com o que era incluso lá daquela planta. O que de cara nós já quisemos fazer à parte foi a cobertura da garagem, que não era incluso, então nós já pagamos a parte mais 10 mil. Como no nome do Matheus liberou 160 mil e a nossa casa custava 170 mil, essa diferença dos 10 mil nós precisamos dar por fora, precisamos dar em dinheiro para inteirar o financiamento. A nossa papelada ficou ali em torno de 6.500 mais ou menos. Toda a documentação, os boletos que tinha que pagar, nós optamos por dar tudo de uma vez, tanto esses 6 mil quanto os 10 mil da diferença do financiamento. Por isso que eu falo, entre em contato com o construtor, faça uma simulação sem compromisso, porque antigamente, gente, era muito mais difícil você conseguir conquistar a sua casa própria, só que hoje em dia tá muito mais facilitado, e para todo mundo que eu vejo que me pergunta: Ana, você acha que vale a pena? Gente, minha filha, não pensa duas vezes, faz uma simulação, vê quanto vai ficar as parcelas e cai de cara. Nada contra quem paga aluguel, mas foi um combinado meu e do Matheus desde lá o comecinho do nosso namoro, quando a gente pensava em casar, mas era uma coisa muito distante. A gente sempre falou que quando chegasse a hora, nós iríamos financiar a nossa casa e ter a nossa casa própria. Nunca foi uma opção a gente pagar aluguel, e eu particularmente acho que foi a melhor escolha que nós fizemos. Ai, Ana, mas é 30 anos que vocês vão ficar pagando. Tá, e se você tiver a casa alugada, você também não vai pagar 30 anos para outra pessoa, bebê?
Pensa nisso. Antes você está pagando 30 anos uma casa para você, que você pode fazer o que você quiser, se acontecer uma emergência, você pode vender, enfim, do que você está pagando 30 anos num aluguel que você nunca mais vai ter um retorno ou vai ver o investimento desse dinheiro. Inclusive, com as minhas explicações lá do Instagram, com todas as dúvidas que eu fui tirando, vocês acreditam que eu consegui convencer 3 pessoas de fechar o contrato da casa própria? Gente, eu vou deixar aqui para vocês verem o print, para vocês verem que eu realmente estou falando a verdade. Porque antigamente era muito impossível assim, as pessoas colocavam tantos obstáculos, ai, que você tem que dar uma entrada de 50 mil e tem que pagar mais os 30 anos, e aí às vezes as pessoas nem queriam ir atrás porque já ficava com aquilo na cabeça, ai, eu não vou conseguir porque vai ser assim, ai, depois eu tenho que pagar um monte de coisa por fora, ai, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então faz a sua simulação específica para o seu caso e não pegue o caso do outro, porque às vezes o outro não tinha um score bom, às vezes o outro não estava registrado, às vezes o outro era registrado com um valor muito baixo, às vezes a parcela ficou mais alta porque juntou as duas rendas, mas com o construtor, com a correspondente ali do banco, vocês vão conversando e vão entrando em um acordo para ter o melhor negócio para vocês. Já falei demais, eu vou deixar espalhado aqui na tela alguns dos valores a mais que nós pagamos, mas é aquela coisa, gente, esses valores a mais nós optamos por pagar. Por exemplo, a calçada de tijolinho que nós quisemos colocar. Já é incluso no financiamento o material e a mão de obra daquela calçada comum, que é a reta. Nós quisemos colocar de tijolinho, então esse custo a mais nós tivemos porque nós quisemos, entendeu? Então, se liberar uma casa de 170 mil no seu nome e você se contentar com o que vai ter na casa de 170 mil, você não vai precisar gastar mais nenhum real a mais com acabamento, com diferenças. Só que tudo que nós gastamos de diferença foi por opção nossa. Não foi uma coisa que, tipo, apareceu assim, meu Deus, a gente tem que pagar os pisos. Meu Deus, não sei o que. São coisas que são conversadas antes, porque varia muito de caso para caso. Por exemplo, uma menina que fechou, não porque ela viu nos meus vídeos, ela já estava ali na mesma época que eu, vendo o terreno, enfim, ela acabou fechando. E aí ela viu eu postando que no nosso financiamento era incluso uma X coisa. E ela questionou por que no financiamento dela não era incluso. E eu deixei bem claro, eu falo tudo aqui que é incluso com o meu construtor. Cada construtor é de um jeito. Tem construtor que paga R$20 o piso, tem construtor que paga 30, tem construtor que paga 40, tem construtor que coloca a porta inferior para investir um pouquinho mais na janela. Enfim, detalhes assim. Então, se vocês querem se basear no meu caso, vocês precisam fazer com o meu construtor, porque depois não adianta vir me questionar, falar, ai Ana, mas no seu tá incluso e no meu não tá incluso. Casos e casos. Uma última coisa para vocês entenderem a agilidade da nossa obra. Como vocês sabem, eu fiz a minha cirurgia, coloquei o meu silicone no ano passado, em agosto. E aí eu e o Matheus, a gente tava com um pé lá e um pé cá, enfim, tava uma situação um pouco complicada. E aí eu olhei pra ele e falei assim, ó, eu vou realizar o meu sonho de colocar o silicone e eu vou zerar o meu caixa. Todo o dinheirinho que eu tenho guardado, eu vou zerar. Só que como a gente tava meio que voltando, eu sabia que se a gente voltasse, quando a gente voltasse, como já fazia muito tempo que a gente tava junto, seria pra casar. Então eu deixei bem claro pra ele, eu falei assim, eu vou fazer a minha cirurgia e eu não vou ter R$1 pra fazer casamento, pra construir casa e nem nada. E aí ele falou bem plenamente, segue o seu sonho. Eu fui lá, fiz a minha cirurgia linda, maravilhosa. Ele foi cuidar de mim lá no hospital, no dia da minha cirurgia, que eu precisei dormir uma noite no hospital, né? E aí eu tava meio anestesiada ainda, quando eu penso que não, esse menino olha pra mim e fala assim, que dia que a gente vai casar? Gente, eu tinha acabado de deixar 22 mil zerado o meu caixa e há uma semana atrás eu tinha explicado pra ele que não ia ter condição. E aí no dia que eu acabei de zerar o meu caixa, ele me pergunta que dia que a gente vai casar. Ai, Ana, mas ele pediu pra casar com você, ele não pediu dinheiro. Foi isso que ele falou, mas gente, casamento automaticamente vem dinheiro. Só que aí, como eu tava meio anestesiada, eu me fiz de sonsa, eu nem lembro direito, mas eu acho que eu contornei o assunto, mudei totalmente pra ele esquecer e deixar isso pra lá. Depois de uns 7 dias, mais ou menos, eu tava meio borocochô e ele me ligou de vídeo. Fez a mesma pergunta de novo. De novo, eu contornei toda a história, mudei de assunto e falei, ai, vamos ver então, né? Pra ver se ele deixava isso pra lá. Não contente, um outro dia, pessoalmente, ele olhou na bolota dos meus olhos,
e falou de novo: quando que a gente vai casar? Gente, como que você vai se fazer de sonsa pessoalmente, estando 100% sã e com o menino olhando no fundo dos olhos? Falei, então, né, vamos vendo e tal. E aí eu não fiz muita questão, porque eu pensei, isso é conversa, daqui uns dias ele já esquece. Gente, na mesma semana ele começou a me mandar casa, começou a me mandar terreno e contato de construtor e tarará. Falei, esse menino não tá brincando, ele tá falando sério. Mesmo assim, eu deixei meio de lado, porque eu tava tão bem resolvida sem ele, tinha acabado de fazer meu silicone, tava feliz da vida, enfim. Eu não queria casamento, eu não queria me preocupar com essas coisas de casa agora, principalmente financeiramente. Só que ele ficou tão empenhado e foi fazer simulação e foi atrás, enfim, que automaticamente foi me animando também e eu comecei a me envolver. Então, esse rolê todo foi mais ou menos de setembro para outubro. O primeiro papel que ele assinou para, tipo assim, falar, então a gente tem um compromisso aqui, lá com a construtora, lá com a imobiliária, foi em novembro, que ele precisou dar 2.000 daí. Em seguida, já começou aquela papelada. Chama na caixa e abre conta e faz aquela coiseira toda. Como foi final do ano, né, de dezembro para janeiro, tem as festas, tem as férias. Eu acho que demorou um pouquinho mais no nosso caso por isso, e mesmo assim foi muito rápido. Em janeiro, eles já começaram a limpar o nosso terreno, gente. Vocês estão entendendo? Já chegou poste, chegou os primeiros amadeiramentos para poder fazer as marcações, Sanepar foi ligar água. Em fevereiro foi quando a gente assinou o último contrato real oficial lá na Caixa. Se você tiver alguma dúvida específica que eu não falei nesse vídeo ou não falei lá nas minhas redes sociais, pode deixar aqui nos comentários que eu vou respondendo tudo vocês. Agora chega de enrolação e vamos lá pro tour da nossa obra. Gente, eu vim na obra 3 vezes essa semana, mas ela tá evoluindo muito rápido. Então aproveitei que eu tava na rua pra dar uma passadinha aqui, pra ver como que ela tá e mostrar pra vocês, né? Ai, que bonitinho! Olha que tempo lindo, gente! E aqui está a nossa casinha! Antes tinha uma árvore bem aqui no meio, só que quando foi começar a construir, limpar o terreno e tudo mais, o caminhão ia tombar. E aí ou ele tombava em cima da árvore ou ele tombava em cima do poste. Então acabou tombando em cima da árvore, mas daqui uns dias já vamos colocar de novo. Assim que fizer aqui a calçada, a gente já vai colocar ela novamente. Começando então aqui pela calçada, nós fechamos essa semana aquelas calçadas de tijolinho, sabe? E aí ela é toda de tijolinho, tipo esse aqui, ó, sabe? Só que ela é um pouco mais grossa, ela é de 6 centímetros, então fica bem firme. E aí nós fechamos para colocar aqui na calçada. E eu vou deixar aqui um esboço para vocês de como que vai ser daí. Vai ter a calçada, nesse retângulo aqui vai ser grama e ali beirando o portão também é grama, igual de financiamento normal. E aí aqui vai ter nossa árvore e do ladinho vai ter o lixo. Esse aqui foi nosso primeiro murinho, gente, fiquei toda feliz. O nosso registro de água é aqui. Tá tampado agora com a terra, mas ele ficou pro lado de fora. E ali tá ligado a energia. Até a última vez que eu vim, ainda não tinha esse muro. Eles fizeram uns 2 dias atrás, mais ou menos. E nós pedimos para aumentar todos os muros. O normal é ele ficar com 1,80. Nós pedimos para ficar com 2,50. Para ainda vir com a cerca elétrica e ficar bem protegido. O portão nós também já fechamos essa semana. É o portão padrão de financiamento. Então ele fica em tudo aqui. Essa parte aqui da garagem, a última vez que eu vim, ainda não tinha feito contrapiso. Essa parte aqui, ela é entregue com grama, né? Sabe, igual é de financiamento, né? E a gente não pode colocar o piso antes da Caixa aprovar e liberar a casa pra gente morar. Então eu já deixei os mesmos pisos daqui comprado para assim que liberado a gente tirar a grama e colocar para ficar tudo uma areona bem grande, um quintalzão. Esse muro aqui eles também fizeram essa semana, mas esse aqui eu já tinha visto. Deixaram aqui passagem de energia, colocaram também a torneira. E esse aqui eu também ainda não tinha visto, que é a caixinha de gordura. Normalmente é lá no corredor, né? Só que a nossa
é aqui na frente, ó. Eu particularmente achei muito melhor, porque aqui quase ninguém vai pisar e não tem perigo de quebrar. Lá no corredor já é mais fácil. A cobertura da garagem não era inclusa no nosso financiamento, mas daí a gente já fechou antes de iniciar a obra, então ela já vai ser entregue com a cobertura também, que é aquela caidinha assim de telha de barro. Já incluso, só tinha essa tomada aqui na garagem, da parte de fora. Eu pedi para colocar um na mesma altura do outro lado do muro, porque às vezes quer ligar um ventilador aqui, o outro quer carregar um celular aqui e já não dá. Lá na casa da minha mãe a gente sofre com isso, então eu pedi para colocar assim. Eu soquei tomada na casa inteira, vocês vão ver. Aqui já vai ser a nossa porta de vidro, que ela é de correr, ela vai abrir pra cá, já eu mostro lá dentro pra vocês. Vou colocar um vasinho de planta aqui, bem bonitinho. Vamos passar aqui primeiro pelo corredor. Esse caninho aqui, eu acho que é pra fazer o ralo, né? Porque tem que ter um ralo aqui, um acesso, então eu acho que é pra isso. Aqui nós também aumentamos todo o muro pra 2,50. E eu pedi pra deixar esses pontos aqui de energia, porque eu quero colocar aquelas arandelas, sabe? Dar um tchan no corredor, porque o corredor não tem como fazer muita decoração, né? Então eu acho que ficaria bem legal. Já tá tudo rebocado, todas as paredes. E esse espaço aqui, esse vão que tem, é porque o rodapé, ele é embutido. Então por isso que não é rebocado até embaixo. Lá pro fundo eu vou mostrar depois que eu mostrar dentro de casa, mas eu queria mostrar aqui essa paredinha que a gente já pediu pra deixar pronta também, não inclusa no financiamento, pra gente colocar uma porta aqui de vidro futuramente pra deixar isolada a área gourmet daqui da parte da frente. Agora sim, vamos entrar oficialmente. Sejam bem-vindos na casinha AM. Aqui é tudo bem pitico, gente. Estão saindo de um lugar, já é outro cômodo. O primeiro aqui é a sala. Como a porta vai abrir daqui pra cá, nessa parede a gente vai deixar o painel da televisão. Então eu já pedi pro meu cunhado, que faz móveis, que se Deus quiser a gente vai conseguir fazer os nossos móveis planejados com ele, já fazer as marcações de onde precisaria ter todas as tomadas. Então ele fez em todos os cômodos, seguindo os móveis planejados. Também pedi uma coisa que não era padrão, colocar o interruptor junto com tomada em todos os cômodos. Então a parte de cima é interruptor, né? E a parte de baixo vai ser uma tomada extra. Pedi uma tomada também nessa paredinha aqui, nessa coluna, porque aqui vai vir o nosso sofá. Então eu pensei, às vezes quer carregar o celular, alguma coisa assim, ali o acesso tá mais fácil. Já deixaram também a caixinha do ar-condicionado. Não vamos colocar por agora aqui, mas já ficou certo. Essa outra aqui eu pedi pra colocar, porque aqui eu vou deixar duas mesinhas, que é as mesmas mesinhas que tem lá no meu quarto. Eu pensei, mesma lógica daquela outra ali. Às vezes quer carregar um celular, ligar alguma coisa, um abajur, um som, qualquer coisa. Então, soquei tomada mesmo sem dó pra não sofrer. Vindo aqui pro lado, já tem a nossa mini cozinha, mas com os móveis bem planejados, aproveitando todo o espaço, vai ficar super aconchegante. Vou começar por essa parede, então. Aqui primeiro vai ficar a nossa geladeira, independentemente se com móveis planejados ou não, ela vai ser como se fosse uma divisão para a sala. Então até aqui vai ser a sala e daqui para cá vai ser a cozinha. Vamos colocar a geladeira aqui, por isso tem aquela tomada. Aqui vai ser a torre quente, que daí tem o forno e o micro-ondas, descendo assim. Aqui vamos fazer a bancada. Eu não vou saber explicar certinho todas as tomadas pra vocês, porque foi o meu cunhado que mediu conforme o projeto, né? Mas aí aqui vai ter uma bancadinha, não vai ser muito grande, e mais ou menos aqui no meio vai ser o nosso fogão de indução que nós ganhamos, gente. Aí aqui em cima, tudo armário. Quero aproveitar bastante o espaço que der. Já colocaram um registro aqui também, a última vez que eu vim não tinha. E aí nessa parte aqui vai ser a pia. Pedi pra colocar uma tomada e vou pedir a fiação 220 pra quando eu for colocar a torneira quente, que eu já quero colocar antes de mudar, né? Então é bem importante vocês lembrarem disso também. E aí aqui vai ficar a nossa pia, com o armário embaixo também. E aqui a nossa janela de vidro. Todos os acabamentos das janelas e das portas eu já escolhi, aqueles acabamentos que é aqui em volta, sabe? Nós escolhemos branco, porque a nossa casa vai ser bem clean. Aí vou colocar uma persiana aqui pra ficar mais escurinho. Vindo pro lado, já tem a porta que dá acesso pro fundo. Essa aqui vai ser uma porta de madeira, que já é normal do financiamento.
E nessa última parede aqui, que olhando desse ângulo parece que é enorme, gente. Eu tava morrendo de preocupação, porque ali vai ser onde vai ficar a nossa mesa. Mas olhando desse jeito, parece que tem muito espaço. Vamos ter que pesquisar ainda se vai ser uma mesinha só de 2 lugares ou pelo menos 4 lugares para quando a gente receber outras pessoas. E eu pedi para fazer esses 3 acessos aqui de energia para colocar 3 pendentes bem em cima da mesa. Acho que vai dar todo um charme. Ah, um detalhe, eu pedi todo o piso de dentro de casa igualzinho o piso de fora. No financiamento é obrigado a ter ou essa parede ou uma parte dessa parede com um azulejo para a Caixa aprovar. Eu não quis nessa parede, eu escolhi nessa parede aqui e foi o mesmo material lá do banheiro que eu escolhi. Então ele vai vir ali embaixo e tudo lá em cima. Saindo da sala e da cozinha, que é tudo integrado, a gente já tem os outros cômodos. Eu acho que é para eles colocarem aquelas pedras, sabe? Aquelas soleiras para dividir o ambiente. Eu não lembro de ter perguntado se tinha no financiamento ou não, mas eu já vou perguntar para ele, porque daí se realmente for isso, eu vou querer aquela que é clarinha, sabe? Não quero aquela preta comum. Inclusive, eu vou escolher a mesma para os acabamentos das janelas, porque tem que ter ali embaixo, né, para a janela poder correr. Então, eu vou pedir o mesmo tipo de pedra, mesma cor. Então, passando aqui, nós temos um mini corredor, ele é bem pitiquinho. Essa parede aqui tem um relógio, né, que vai ligar a todos os pontos da casa. Vou deixar 3 quadros, igual eu tenho lá no meu quarto, na minha casa, porque um quadro eu fiz específico, uma moldura, para encaixar na caixinha de energia que ficou lá no quarto da casa da minha mãe, então vai encaixar aqui certinho. É com imagens de princesa, né? Aqui na minha casa eu não vou fazer assim, então eu vou colocar os 3 com fotos nossas do nosso casamento. Aqui já é o nosso mini banheiro também, mas tudo prontinho, vai ficar muito aconchegante. Nessa parede aqui é onde vai o armário planejado e o espelho, que eu quero fazer um espelho meio diferente. Não quero fazer o espelho retangular, quadrado comum. Aquela tomada eu pedi para colocar extra, porque é para ter um acesso pro LED do espelho. E essa tomada aqui também pedi extra para quando eu precisar secar o cabelo ou fazer alguma coisa aqui no banheiro. Nesse quadradinho aqui, onde tá essa leve marcação, é o box, que inclusive eu também já escolhi, mas não é incluso no financiamento, a gente precisa comprar por fora, que também é com os acabamentos branco. E os pisos do banheiro também seguem o mesmo raciocínio lá da cozinha. O chão é o mesmo para todos e o aqui das paredes, que ele é o polido, é o mesmo que vai ser lá da cozinha. Ali eles já deixaram o acesso pro chuveiro, né, que precisa ter. Aqui o registro para abrir o chuveiro e lá no chão o ralo. O nosso banheiro não tem janela baixa, ela é uma claraboia lá em cima, que eu não sei como é que faz para limpar. E será que nunca abre, gente? Fica sempre fechada? Pela lógica, sim, né? Enfim. E aí aqui nesse cantinho vai ter o nosso vaso sanitário e aqui seguiu o mesmo raciocínio do restante da casa, interruptor e tomada. Deixa só eu falar uma coisinha sobre os pisos da nossa casa. Nós não escolhemos o piso mais inferior, que é aquele de cerâmica, porque ele absorve muito rápido a água e estraga muito fácil. E também não escolhemos o porcelanato, porque não ia entrar no nosso orçamento. Então, o que nós fizemos? Eu fui lá na Destro, conversei com um vendedor Ramalho que me atendeu super bem, me explicou todos os detalhes possíveis e nós escolhemos uma linha que se chama Gressalato. Ele fica entre o de cerâmica e o porcelanato. Ele é um intermediário e tem um custo-benefício muito bom. O nosso financiamento cobria R$30 o piso. Esse que nós fechamos estava na promoção, então estava R$29,90, deu certinho. Só os das paredes do banheiro e lá da cozinha, que estava R$39,90. Daí essa diferencinha a gente precisa pagar do nosso bolso. Aqui, nessa viga, nessa divisão, já vai ter a porta do nosso quarto, que não vai ter muito espacinho assim, não vai ser um hall de entrada, mas eu vou pensar em fazer alguma coisa para dar um tchan nela. Essa paredona aqui nós vamos deixar o painel para televisão e nesse cantinho uma mini penteadeira para mim. Eu acho que eu tô um pouco enjoada de penteadeirona e eu quero só uma penteadeira pequenininha para as minhas maquiagens do dia a dia mesmo. Essa tomada também vai ser 220 porque vai ser a que eu mais vou usar o secador, né? Então eu já deixei ela certinho ali. E as duas tomadas, uma para televisão e outra para alguma coisa que precisar, um aparelho extra, enfim.
Eu quero ver se eu faço mais ou menos até aqui o painel. E nesse pedacinho aqui que vai sobrar, que ele é até grandinho, eu quero colocar um espelhão até no chão, ou aqueles oval, sabe? Ou um até no chão mesmo com o LED de fora a fora. Vou pensar em alguma coisa ainda, foi a única coisa que eu não pensei. Essa parede aqui foi a parede que nós escolhemos para deixar o nosso guarda-roupa. Ela é bem pitiquinha, mas nós queremos fazer futuramente o nosso guarda-roupa planejado. Então ele vai até o teto. Vamos conseguir otimizar bastante o espaço, só que eu não tenho muita coisa e o Matheus também não. O que iria ficar ruim é coisas de cama, lençol, toalhas, mas aí como por enquanto nós vamos ter outro quartinho que eu já vou explicar para vocês, nós vamos deixar um guarda-roupa lá. Nessa parede aqui vai ser a nossa cama. Essa parede aqui ela é bem grandinha. A nossa cama vai ser entre essas duas tomadas aqui. Vou colocar um criado mudo aqui de cada lado e aqui vai ter o guarda-roupa. Essa tomada aqui, ela tá feita no X porque ela vai ser meio perdida, porque se Deus quiser, eu vou fazer uma cabeceira até no teto, aquelas moduladas, sabe, retangular. Quando foi pra fazer, eu pedi pra fazer esses acessos também pra colocar spots. Quando o construtor foi fazer, ele raciocinou que a cama iria ficar em todo esse espaço. Então ficou centralizado se fosse assim, mas como a cama vai começar daqui e terminar aqui, não ficou centralizado. Vou mostrar em outro ângulo para vocês entenderem. Ó, um pouquinho difícil para vocês verem, mas vai dar para entender. Aqui, esse spot tá bem onde começa a outra tomada. E o segundo spot tá bem no meio da cama. Então eu vou ter que fazer um terceiro para ficar onde termina a cama, para ficar centralizado. E na última parede, que é a parede da janela, também de vidro e com acabamento branco, vou colocar uma cortinona de fora a fora. Ah, e vocês podem ver que tem uma luz bem na frente do nosso quarto, e eu e o Matheus somos meio morcegos. Então eu vou comprar um blackout para colocar fora o blackout da própria cortina. É um que você coloca bem certinho no tamanho da janela e ele tem um velcro, então você pode tirar e colocar quando você quiser. Eu acabei esquecendo de falar, mas eu também vou colocar uma cortina, que são as cortinas que eu já tenho lá no meu quarto. Tanto aqui quanto no nosso quarto, são as cortinas que eu vou reaproveitar do meu quarto, porque são bem grandes. Só que eu vou colocar desde o teto até lá embaixo. Bem chique, linda, maravilhosa. E vindo pro último cômodo, mas não menos importante, por enquanto vai ser só um quartinho pra gente deixar nossas coisas extra, mas futuramente vai ser o quartinho do nosso filho, se Deus quiser. Nessa janela aqui, eu já vou colocar uma cortina que eu vou comprar na internet mesmo, só no tamanho da janela. E aí eu não quero investir em nada de decoração para esse quarto, a não ser que seja um quadro só, alguma coisa assim, porque ele vai ser só um quartinho mesmo. Nessa parede aqui nós vamos colocar um guarda-roupa que inclusive eu já comprei. É um guarda-roupa que era da minha irmã, e aí ela foi comprar um guarda-roupa novo e eu comprei dela, que aqui em casa a gente é desse jeito. Então ele vai vir mais ou menos daqui até lá na parede para eu conseguir deixar toalha, coberta, roupas muito grossas de frio, tudo que não couber lá no outro guarda-roupa. Apesar que nós vamos precisar deixar algumas compras também, como produtos de limpeza, por exemplo, tipo aqueles de galão, porque eu vou explicar para vocês como vai ser ele na lavanderia. Então não vai ter nem espaço e nem cobertura o suficiente para deixar esses produtos expostos. Então eu vou ter que deixar tipo embaixo assim, para não pesar no guarda-roupa, né? E deixar lá na lavanderia só tipo pro dia a dia, sabe? Em um potinho menor. Nessa última parede aqui, nós vamos colocar uma escrivaninha para o Matheus colocar o computador dele, para caso a gente precise estudar alguma coisa, enfim, deixar lápis, caneta, o que for necessário. Tanto nesse quarto quanto no outro quarto também tem o acesso da caixinha do ar-condicionado. Aquela caixa grande do ar-condicionado vai ficar lá em cima e aqui só vai sair o ar mesmo, né? Todas essas três portas aqui vão ser iguais. E agora, o último espaço que sobrou, nosso fundo, área gourmet, quintal, como vocês quiserem chamar. Aqui vai ser aquela porta de vidro que eu falei pra vocês, ali é o corredor que dá acesso lá pra frente. Já vou falar uma primeira coisa aqui, incluso no financiamento, é só até aqui, aqui e aqui de piso. Esse restante todo, ele é entregue com pedra. Então, a gente fez a mesma coisa que eu fiz lá da frente. Já compramos o mesmo piso daqui, para quando a caixa liberar, a gente já colocar aqui e lá na frente deixar tudo padrãozinho. Na lavanderia, eu quero deixar uma dica para vocês. Nós temos intenção de cobrir aqui
antes de mudarmos, mas financeiramente falando, a gente não sabe se vai conseguir. Normalmente, a máquina fica desse lado e o tanque desse. Pensando pela lógica, tem que deixar o tanque tomar mais chuva e a máquina menos chuva, mesmo que tenha capa, enfim. Então, pedimos para colocar o tanque desse lado e a máquina desse. Fica a dica para vocês também. No fundo, o muro já foi um pouco diferente. Nós aumentamos os muros para 3 metros, porque como a gente quer cobrir, já era mais fácil deixar essa parte certa do que depois ter que fazer separado e pintar, enfim, tudo mais. Desse ângulo aqui dá para vocês verem, ó. Aqui é a parte do fundo com 3 metros, 50 centímetros a mais. E aqui é a parte do corredor, que é do 2,50 todo o restante da casa. Nessa casinha aqui é onde passa o encanamento. Eu quero muito colocar uma prateleirinha bem rústica para fazer uma mini hortinha com coisas assim, bem básica mesmo, só para eu ter uma hortinha e falar que eu tenho uma hortinha com cebolinha ou alguma coisa assim. Nessa área aqui, fazer a cobertura aqui em cima, fazer o forro, comprar a churrasqueira que vai ficar naquele canto, fazer a bancada e comprar aqui uma mesa de sinuca pra gente usar como mesa de sinuca e fazer um tampão em cima para usar como mesa de jantar quando a gente receber as pessoas. Quando nós tivermos o primeiro filho, eu não vou conseguir mais usar o guarda-roupa que tiver ali para guardar as coisas de casa, porque eu vou ter que guardar as coisas do bebê. Então, nós vamos fazer nesse cantinho aqui uma despensa para guardar todas essas coisas e também umas tranqueirinhas, porque a gente é brasileiro. Queremos fazer um outro banheiro aqui, bem futuramente queremos fazer um outro banheiro lá na frente, para ser junto com o nosso quarto, ser uma suíte. E ainda, se Deus abençoar muito, tiver espaço, a gente tiver condição, a gente quer fazer um terceiro quarto aqui também. Mas, por enquanto, a nossa prioridade é cobrir aqui, tanto para não molhar aqui na lavanderia, quanto para a gente ter um espaço para receber as pessoas na nossa casa, mesmo que não tenha mais nada. A gente joga umas mesas de plástico aí, uns banquinhos, e já dá para receber o pessoal, fazer um churrasquinho, alguma coisa. Porque dentro de casa é bem apertadinho, mesmo que fique alguns no sofá, outros aqui na cozinha, fica apertado se a gente quiser receber os nossos irmãos, enfim. Eu não sei para que serve esse cano aqui. Eu acho que é para quando eu for fazer um outro ralo, não tenho certeza. E aqui eles já deixam uma saída de energia, para quando a gente for fazer a área gourmet, ter para onde puxar tanto a luz do teto, quanto as coisas que eu for querer ter aqui. Por enquanto, a nossa casinha tá assim. Nós achamos que ela vai ser terminada lá pro final de julho, mais ou menos. Vou me dedicar ao máximo para conseguir trazer mais vídeos sobre a casa, sobre o casamento aqui no canal. Mas você consegue acompanhar tudo lá no Instagram e no TikTok. Então já me segue nas redes sociais para acompanhar essa fase muito gostosa e muito mágica que eu e o Matheus estamos vivendo. O vídeo de hoje foi esse, espero muito que vocês tenham gostado, fiz com muito carinho. Apesar de eu estar um pouco sumida aqui, eu realmente queria deixar registrado aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau!